para ele prestar aqui seus conhecimentos, né, pra gente. Aprender junto. Aprender junto, tá Eu venho certo. aqui aprender. Bom, gente, boa noite. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a escala espírita. Nós já mencionamos algumas vezes em palestras passadas um pouquinho sobre a escala espírita. A gente vai dar uma olhada nisso em mais detalhes, mas não só simplesmente a escala, que é uma classificação, mas o que isso significa no nosso dia a dia, como que eu posso usar em meu benefício. Porque essa é a parte difícil, eu dizer para você a classificação, esse em primeiro, esse em segundo, esse em terceiro, não necessariamente ajuda alguma coisa. A gente tem que saber utilizar isso a nosso favor. Então, a história da escala espírita começa na codificação mesmo, na primeira edição do Livro dos Espíritos, que é de 1857 e que tem 501 perguntas. A edição que a gente usa hoje é a segunda edição e todas para frente, que são todas iguais, com 1019 perguntas. A primeira edição tinha 501 perguntas e uma delas era essa pergunta 54 aqui, onde Allan Kardec pergunta: os espíritos são todos iguais entre si, né, ou tem diferença? Os espíritos respondem então isso aqui: não, são de diferentes ordens. Aí a esperteza do Allan Kardec vai para a próxima pergunta. O filósofo, né? Você responde uma coisa e pergunta outra. A cada resposta vem uma nova pergunta. Então ele faz a pergunta seguinte, que é quase que uma pergunta óbvia, pelo menos para ele, né? E para nós também. Em que está fundamentada? Se tem diferença, o que é a diferença? Em que está fundamentada essa diferença? E aí os espíritos respondem: no grau de perfeição a que os espíritos chegaram. Mas aí ele vai perguntar: e quantos graus de perfeição tem? Uma pergunta vai puxando a outra. E aí eles falam: são infinitos graus de perfeição, mas a gente vai dar uma colher de chá para você e a gente vai reduzir a 3 para ficar mais fácil. Então, com essas 3 respostas aqui, começa a ficar, Allan Kardec entende que existe uma hierarquia no mundo espiritual. Tem espíritos que estão acima, que estão mais avançados, outros mais abaixo, outros no meio, e assim vai. Essa hierarquia faz com que ele estude uma maneira de classificar os espíritos. E ele chama isso de escala espírita. Então a gente poderia definir essa escala espírita como algo assim, né? A classificação dos espíritos baseada no grau de avanço moral, ou no comportamento moral. Então é para isso que ela serve. Então, por exemplo, todos nós, cada um de nós, nos enquadramos em algum lugar da escala espírita baseado no nosso comportamento moral. Bom, qual é o critério? Como é que é esse julgamento, né? Por que esse aqui está mais em cima na escala, esse aqui está mais embaixo? Então são 3 coisas. Primeiro, nós vamos olhar a moral em si do espírito. Segundo, as qualidades adquiridas. E terceiro, as imperfeições que ainda têm que ser eliminadas. A combinação dessas 3 coisas é que coloca os espíritos mais acima ou mais abaixo da escala. Então um espírito, por exemplo, está mais acima do que o outro, ele tem essas 3 qualidades aqui melhores, um resultado melhor dessas 3 qualidades em relação a quem está mais embaixo. E qual o objetivo? Para que tem essa classificação? Né? É para ficar bonitinho, para fazer desenho? Não, não é. É para que nós... E aí é que está um negócio, a gente não trabalha isso no espiritismo. Eu vou tentar fazer isso aqui hoje, pelo menos superficialmente. É para entender o nosso relacionamento com os outros. Por que é difícil, por exemplo, você ter um Hitler que viveu no meio da gente? Pessoas desse tipo, né? Nós vamos falar nisso. Esse é o ponto de hoje nosso, então. Bom, então, lá na Revista Espírita, na primeira edição do Livro dos Espíritos, essa é a classificação que os espíritos dão. Olha, tem 3 ordens. A primeira, que são os espíritos avançados, né? A segunda, que são os espíritos menos avançados, e uma terceira que eles dividem em 3 níveis, que são os inferiores. Isso em 1857. Aí Allan Kardec começa a trabalhar com isso. Ao trabalhar com isso, ele percebe que essa divisão não é suficiente. Precisa mais coisa, precisa ser uma coisa mais bem definida, mais bem determinada. E aí ele pede licença para os espíritos para propor a divisão. E ele propõe uma divisão, e é publicado isso na Revista Espírita de 1858. E essa é a divisão que ele propõe. Aí os espíritos olham e falam assim: olha, você está colocando aí 9 níveis, né? 9 categorias. Para a gente, aqui, os espíritos falando, né? Para a gente aqui, espíritos,
Tá ótimo, você bota quantas categorias você quiser, são ilimitadas, como nós já falamos, né? E você bota os nomes que você quiser, contanto que o ensinamento seja preservado. E aí ele se apega a essa classificação aqui. Então isso é um ano depois, um pouquinho mais aí de um ano depois, né, do original. Então, já evoluiu bastante. E aí quando vai para a segunda edição do Livro dos Espíritos, que é publicado originalmente em 1860, ou seja, 2 anos depois, ele inclui uma outra coisa aqui que às vezes confunde as pessoas. Pensa no Livro dos Espíritos. É um livro de leitura, não é um livro gráfico de desenho, é um livro de leitura. Então você vai ler lá. Existe uma pergunta, e os números estão aqui, uma pergunta para definir em detalhes cada um desses níveis. O que eles são. Ele vai definir na pergunta 102, em detalhes, o que é um espírito impuro. Na 103, em detalhes, o que é um leviano, e assim vai. E aí, no Livro dos Espíritos, ele inclui na pergunta 106 um negócio que ele chama de espíritos perturbadores. E aí ele fala assim, espíritos perturbadores não são exatamente uma classificação por si só. Eles são espíritos que estão espalhados nos 4 grupos de baixo. Então, por exemplo, dentro dos levianos você tem os perturbadores, dentro dos impuros você tem perturbadores. Não é uma classificação em si. Então, quando você passa desse texto do Livro dos Espíritos para algo visual, fica errado, visualmente não fica correto a gente colocar aquela classificação do lado direito. Porque aquela classificação do lado direito dá a impressão que os espíritos perturbadores são melhores que os neutros. E não é isso. Então, por isso que eu coloquei a ordem das perguntas ali. Para nós que estamos fazendo isso visualmente, nós vamos usar isso aqui, que é o que realmente interessa para a gente. Então, a nossa escala espírita tem 9 níveis, divididos em cores, a gente vai falar nas cores. Então, vamos colocar aqui do ladinho para a gente ir acompanhando o que significa isso tudo aí. Então, temos 3 cores aqui, né? Os vermelhos, os verdes e os azuis. Então, vamos começar aqui de baixo. Esses espíritos vermelhos são chamados espíritos de terceira ordem, também chamados imperfeitos. Então temos 3 ordens, né? Terceira, segunda e primeira. Esses espíritos de terceira ordem são espíritos cuja vida material tem predominância sobre a vida espiritual. São espíritos que não estão preocupados com a vida espiritual, com as coisas do espírito. São espíritos onde o mal predomina sobre o bem. O primeiro movimento é sempre de tentar fazer o mal. Quando não dá, paciência faz o bem, né? Mais ou menos funciona assim, ó, a mentalidade, o protocolo mental desses espíritos. São espíritos que não tem muito não consegue exatamente compreender Deus. Tem uma vaga noção do que poderia ser Deus, mas não consegue definir Deus é isso, é isso, é isso. Não temos essa noção. E finalmente, dentro dessa categoria, tem esses perturbadores, né, que a gente colocou em amarelinho aqui, só para, né, não esquecermos que os perturbadores estão ali. Esses espíritos vermelhos precisam de um planeta para se desenvolver. A Terra é um deles. Então nós somos 90 e tanto por cento, quase 100%, a grandíssima maioria, somos espíritos de terceira ordem imperfeitos. Então existe na Terra a predominância do mal sobre o bem. Predominância da vida material sobre a espiritual. Bom, aí nós temos os espíritos bons, que são mais avançados, são os verdes. São espíritos chamados de segunda ordem, ou bons, onde a predominância não é mais da vida material sobre a espiritual, ao contrário. É a predominância da vida espiritual sobre a vida material. Não tem mais predominância do mal sobre o bem. Existe desejo de fazer o bem, sempre. Então o primeiro movimento é sempre de fazer o bem. E assim é, eles nunca vão fazer mal. Não se tem a ideia de que o mal é possível nesse nível. O mal já é algo que ficou para trás. E a gente vai falar muito entre bem e mal aqui, para esclarecer exatamente o que é isso. Então são espíritos que, olha só, nós aqui, nós temos algumas virtudes, todos nós, um pouquinho de virtudes, uma aqui, outra ali, diferentes para cada um de nós. Mas por que a gente ainda, tendo virtude, começa fazendo mal? Por que o primeiro movimento é o mal? É por causa daquilo ali. Nós não conseguimos, não é intuitivo para nós, ou não está um processo ainda, digamos, automatizado, usar as nossas qualidades para fazer o bem. Tem que ser um negócio forçado, arrastado, pensado, tem que fazer uma estratégia, será que eu devo fazer isso ou não? Não é uma coisa natural para a gente.
mas é para os espíritos bons. Então, a diferença entre os verdes e os vermelhos é gritante. E lá em cima a gente tem, no topo da escala, os espíritos perfeitos, que já atingiram a perfeição, né? São domínio absoluto de todas as coisas, né? Das qualidades morais e intelectuais, e esses espíritos não precisam encarnar mais, porque eles não precisam melhorar. Então eles encarnam por missão quando necessário, quando querem. Jesus é um deles. Então, quando a gente olha aqui, a gente, né, começa a ficar assim meio, puxa, mas eu estou tão aqui embaixo, é assim estamos. De vez em quando no planeta aparece um aqui, mas é muito raro. Então nós somos espíritos essencialmente de terceira ordem. Bom, aí a gente começa a trabalhar algumas questões. Isso é escala. Agora vamos falar um pouquinho da parte prática dessa escala aqui. Lá em cima, a gente tem a nossa destinação. Nós sabemos que a nossa destinação é ser espíritos puros. E isso está muito bem definido no Espiritismo, em toda a literatura espírita. Só que no momento nós não estamos lá. O nosso habitat hoje é isso aqui. É o planeta Terra, novamente, que abriga espíritos vermelhos. A grande maioria dos espíritos no planeta Terra são vermelhos. E esse é o nosso habitat. Então, quem que mora aqui? Então, espíritos basicamente vermelhos, de várias tonalidades de vermelho aqui. Então, você vai ter lá um monte de impuros, um monte de levianos, um monte de pseudo-sábios, um monte de neutros, todos misturados. Eventualmente aparece um verdinho ali, um Chico Xavier, um Gandhi, uma Madre Teresa, mas são gatos pingados assim. Eles não são a maioria. Se você pensar em termos de números, matematicamente, estatística, não são nem relevantes. Não moralmente, não são relevantes, eu estou falando a ponto de sair na notícia. Nossa, nós temos um monte de espíritos bons. Não, não temos. A maioria está tudo aqui, somos nós aqui vermelhos. Então, o que você tem ali é uma mistura tremenda. Então, você tem no planeta ao mesmo tempo, você tem Chico Xavier e Hitler. Ao mesmo tempo, você tem Divaldo Franco e Osama Bin Laden. E assim vai. Ao mesmo tempo, vivendo no mesmo país ao mesmo tempo. Então, próximo de nós temos espíritos menos avançados que nós, que nos levam a achar que a vida está difícil, que eles são nossos inimigos. A gente não lida muito bem com isso. E aí a confusão é, aqui nós temos um desenhozinho com o que? 10 espíritos ali, né? Representado ali, 10 espíritos. Mas nós não somos 10 espíritos aqui. Nós somos quantos? 25 bilhões de espíritos. Nós não estamos falando de pessoas, que são 8 bilhões. Nós estamos falando de espíritos. Então inclui todos os desencarnados. Então nós somos 25 bilhões de espíritos, todos ali se debatendo entre si, né? Chocando ali ombro com ombro e tal, né? Metaforicamente falando. E a gente tem muita dificuldade de lidar com isso. Muita dificuldade. Bom, uma das maiores dificuldades que a gente tem é a história do bem e do mal. É talvez a maior dificuldade que a gente tem de começar a compreender as coisas. Quantas vezes a gente espírita, fora do espiritismo então é pior ainda, né? Mas quantas vezes nós espíritos aqui perguntamos o que é o mal? E aí aparecem respostas clássicas, a ausência do bem, a ignorância do bem e tal. E a gente não consegue, digamos assim, processar isso muito bem. Olha só, se eu chegar para você e disser assim, o fulano ali misturou várias cores e apareceu uma cor nova que a gente nunca viu. Qual o nome da cor? ABC. Aí eu venho aqui para vocês e falo, vocês conhecem a cor ABC? Imagine, olha, uma mistura de marrom, que você bota um pouquinho de azul, um pouquinho de verde, taca ali uma pintinha de preto. Vocês não vão conseguir imaginar o que é. Porque nós não temos uma referência pé no chão. Assim é o problema do bem com o mal. E a razão pela qual a gente tem dificuldade de compreender é que a gente está onde? A gente está aqui, né? Então o mal nos é familiar. Os vícios nos são familiares. Como que eu, estando aqui embaixo, vou definir o bem? Como eu vou definir o bem? Por exemplo, se eu chegar e disser para você assim, imagina que você está dentro de um foguete indo para a Lua.
Imagina que você pisou na Lua, só tem 12 pessoas que pisaram na Lua. Como é que você vai imaginar? Tem a mínima referência. Não consegue. Está muito longe. Então, como é que eu que estou aqui embaixo, algum canto aqui embaixo, como é que eu vou imaginar o que é o bem? Não dá. Por que não dá? Porque a gente sai da onde a gente está confortável do mal para chegar no bem. Esse é o grande erro. O que nós vamos fazer aqui agora é o contrário. Nós vamos sair do bem e chegar no mal. Parece estranho, né? Mas olha só. Imagina o bem maior, total e absoluto. 100% de bem. Só tem um. Chama-se Deus. Eu não preciso saber o quanto é esse bem. Eu preciso entender que tem um que é o maior. 100%. Os espíritos mais evoluídos possíveis ali, encostadinho ali, ombro a ombro com Deus, né? Digamos assim, são 99% de bem. E tem uns pouquinho mais abaixo, 98% de bem. 97%, né? Aí você começa a descer na escala, 70% de bem, né? 60% de bem. Quando chega em 30% de bem, vai ficar complicado. Porque eu vou falar assim, olha, esse espírito, ele é bom, viu? Faz um monte de coisa boa. Esse aqui também faz coisa boa. Como é que eu vou diferenciar um do outro? Não dá para diferenciar porque eu estou usando a mesma palavra. Então, aqui embaixo eu não posso usar a palavra bem, eu tenho que usar um outro vocábulo. Mal. Então, olha só, o bem está lá em cima 100%, nós estamos aqui no mal, em algum canto, mas os dois são parte do mesmo espectro. Os dois são parte do mesmo espectro. Todo mundo que chegou lá, já esteve aqui. Todo mundo que está aqui, vai chegar lá. Então, o bem e o mal são parte do mesmo espectro. Então, quando a gente fala assim, não, fulano é mal e tal, não sei o que lá, aí a gente já vai para a ideia separatista, materialista, de que o bem está nesse lugar geométrico aqui, geográfico, e o mal está aqui. Onde teve tsunami, está o mal. Aqui está o bem. Por que Deus não estava lá? Isso são pensamentos do paradigma materialista, onde você associa bem e mal a GPS. Não é isso. O bem e o mal são parte do mesmo espectro. Olha só, se eu chegar assim e disser assim, alguém pode, por favor, buscar o meu casaco azul na sala aqui do lado? Aí alguém vai. A pessoa chega lá, tem casaco azul bebê, azul turquesa, azul royal, azul petróleo, azul escuro, simplesmente azul. A pessoa não sabe, ela tem que voltar para me perguntar, olha, tem um monte de casaco azul, qual que é o seu? Aí eu posso falar, o meu é o azul turquesa, por exemplo. Aí pronto, definiu. Então o vocabulário que a gente usa aqui é um vocabulário, não podemos dizer errado, mas é um vocabulário que nos complica. Porque a gente fica achando que mal e bem são coisas radicalmente separadas. Se o bem está para o lado de lá, você vira 180 graus, você achou o mal e vice-versa. Quando isso é exatamente o que não é, eles são parte do mesmo espectro. Aonde tem o bem, tem o mal também. É o joio e o trigo. Isso é que é o joio e o trigo. Você não chega no trigo sem passar pelo joio. Então, bem e mal são parte do mesmo espectro. Têm a mesma origem. Por isso, quando Allan Kardec define o bem é ignorância, o mal é ignorância do bem, é porque o meu conhecimento sobre o mal aqui é enorme, 100% de mal. Aqui o meu conhecimento de mal vai caindo, porque eu vou conhecendo outras coisas melhores. Eu vou deixando de ser ignorante e vou conhecendo outras coisas melhores. Então, por isso que ele fala que o bem é ignorância, o mal é ignorância do bem. Eu ainda não consegui chegar lá. Eu ainda não consegui compreender que tem algo mais do que o nível que eu estou aqui. E assim para vários quesitos. Vamos pegar alguns, a gente não dá para ficar fazendo isso aqui o tempo todo, mas, por exemplo, certo e errado. Quando eu chego assim e digo assim, olha, eu estou certo, você está errado, isso é um paradigma materialista. Porque existe separação. O certo está aqui, o errado está sentado na cadeira, ele está errado. Então tem GPS. Eu estou nessa localização, ele está naquela localização. Isso é um paradigma materialista. Certo e errado são parte do mesmo espectro. Então, em vez de dizer,
está certo, errado, para começar, para dizer que alguém está certo e outro está errado, você tem que ter a referência. Qual é a referência? Né? Onde que eu olho para saber quem está certo e quem está errado? Então, em vez da gente usar certo e errado, não. Esse tem menos conhecimento, esse tem mais conhecimento. Mas eles são parte do mesmo espectro. Né? E outro, ódio e amor. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Tem amor aqui? Tem. É igual ao amor daqui? Não. Mas a palavra é a mesma. Aí a gente tem que mudar. A palavra não pode ser a mesma, mas a gente tem que mudar a palavra. Aqui a gente chama de ódio. Ódio é alguma coisa semelhante. Mas eles são parte do mesmo espectro. Não é que o ódio está do lado de lá, vira 180 graus e o amor está do lado de cá. Não, isso é pensamento materialista. Mais um aqui. Está dando para entender a ideia, né? Nós estamos tentando passar um conceito, né? Inferno e paraíso. É a mesma coisa. Inferno e paraíso é tipo de GPS, né? O inferno fica ali, o paraíso fica ali. Não. Eu sou mais feliz, eu sou menos feliz. Felicidade e infelicidade são parte do mesmo espectro. Eu botei mais dois aqui. Perdão e vingança, mesma coisa. Vingança e perdão são parte do mesmo espectro. Um não foi aprendido, o outro está em prática. Competição e cooperação. E aí vai. Todas as dicotomias da vida em dualidades, a gente pode colocar aqui e usar esse pensamento que funciona, porque é assim que é. Então, quando Allan Kardec vai falar de evolução dos espíritos, é isso, é sair daqui do simples ignorante e chegar lá em cima, no perfeito. Mas você vai passar por tudo. Vai chegar uma hora que você está no meio da escala, que o bem e o mal estão equilibrados ali para você. O amor e o ódio estão equilibrados. Aí você fala assim, nossa, eu tinha que estar com ódio dessa pessoa, mas eu não estou. Não, mas agora eu estou com ódio. Não, mas agora eu já não estou mais. Você fica assim, ó, cada 5 minutos você muda. Por que isso está acontecendo? Porque você está no meio, você está na transição. Porque se você estiver aqui, jamais você vai pensar em gostar daquela pessoa, jamais. Então, quando a gente fica em dúvida dessas coisas, é que a gente já está num ponto tal de neutralidade que os dois ainda são possíveis, estão ativos ali na nossa vida, né? Bom, então imagina o seguinte, que vem alguém e que faz um tipo de agressão, por exemplo. Então essa pessoa, vamos dar um exemplo, essa pessoa é um leviano, por exemplo, está aqui. Não interessa onde você está. Essa pessoa, um leviano, chegou aqui chutando o pau da barraca. Veio para você, mandando ver. Se você responder da mesma forma, você está no dente por dente, olho por olho. Se o cara vem agredindo, você responde com está me agredindo, eu também vou agredir você. Isso é dente por dente, olho por olho. Você está respondendo na horizontal. Portanto, você não é benévolo. Porque se você está respondendo aqui, você está aqui, igualmente. O que Jesus nos ensina? Não respondam na horizontal. Respondam com a outra face. O amor é a outra face do ódio. O perdão é a outra face da vingança. Mas eles são parte do mesmo espectro. Então você tem que responder dentro do mesmo espectro, mas com a outra face. Deu para entender aqui que a gente está colocando? Isso aqui é a outra face. Você tem que responder dentro do mesmo espectro. Se o cara vem com ódio, qual é o equivalente daquele espectro? É amor, é com isso que você vai responder. Isso é a outra face que Jesus nos ensinou. Então, para a gente fechar, digamos assim, a ideia, o pensamento central do que a gente está tentando falar hoje, vamos ver 7 situações aqui. Eu vou deixar a escala aqui para a gente ir olhando e comentando. Então, por exemplo, agressividade. Alguém vem com agressividade para cima da gente. A gente está falando agora há pouco, né? Se eu responder com agressividade, eu já sei onde que eu estou. Eu estou no mesmo nível de agressividade daquela pessoa. A agressividade aqui embaixo é mais intensa, aqui é menos intensa, aqui começa a não existir, etc, etc. Então, se o cara veio com um certo nível de agressividade e eu respondi com o mesmo nível, eu estou no mesmo nível que ele.
que a gente acabou de ver agora. E isso serve para qualquer coisa. Eu estou dando um exemplo aqui de agressividade, né? Mas serve para qualquer situação semelhante. Segundo, violência doméstica. Violência doméstica. O cara que faz, né, uso da violência doméstica, você acha que ele é verde? Não tem chance nem de ser neutro, que neutro não faz bem nem mal. Então, é no melhor dos casos um pseudo-sábio. Mas é pouco provável que ele seja pseudo-sábio. É mais provável que ele esteja aqui embaixo. Né? Um leviano, talvez um impuro, se realmente for um espírito muito atrasado, mas digamos que ele seja leviano, vai. Aí você vai lá e pergunta para o cara: meu amigo, por que você fez isso? Qual que é a resposta que ele dá? Porque eu amo essa mulher. A gente ri. O que é amar para ele? É amar nesse nível. É amor. Amor começa lá em cima, vem descendo, mas não dá para usar o nome de amor aqui, que complica a coisa. Aí você fala: o cara tem ódio da mulher. Vai falar isso para ele. Não é, ele não tem. A realidade dele é: nossa, eu amo essa mulher, eu preciso bater nela. Porque essa forma que ele consegue se entender como uma pessoa que ama, como um espírito nesse nível daqui. Todos eles falam a mesma coisa. Por que você bateu? Porque eu amo essa mulher. Então, você vê, o amo que ele está falando está no mesmo espectro da atitude que ele tomou. Só que não é um amor puro lá de cima. Você vai botar o cara lá na justiça para falar se ele está falando a verdade, vai dar verdade. Vai dar 100% de verdade no polígrafo lá. Né? Bota lá, se o senhor ama essa mulher, vai dar 100% de verdade. Tranquilo. E ele pode perguntar que eu não tenho medo de nada, porque eu amo essa mulher. No entanto, né, ele produz ou promove violência doméstica. Por quê? Porque ele está no amo aqui embaixo. Um outro aqui, ó. Eleições. Não estão falando de candidato, não estão falando de política, estão falando de espiritismo. O que acontece se você vai participar de uma eleição como votante, você é o eleitor? O que acontece se você votar em alguém que está aqui embaixo? O que você espera que o seu voto produza? Uma pessoa muito boa, de muita moral muito elevada? Não. Mas não só isso. Se você está votando em alguém aqui, você está sustentando aquilo. Uma pessoa que está, um erudito, não vai votar em alguém que está aqui embaixo. Você entende que você está no horizontal? Não, Jesus ensinou assim, é na vertical, na outra face. Os candidatos que se apresentam, ou que eu gosto, ou todos eles que sejam, estão todos aqui embaixo, não é para a gente votar nesses, é para a gente votar lá em cima, no que tem moral. Se nenhum tem moral, nós temos um mecanismo que é o voto nulo, por exemplo. Né? Então, nós votamos normalmente como pessoas que têm uma vida encarnada de 80, 90, 100 anos. Então a gente vê os benefícios para o número de anos que a gente ainda acha que tem de vida. Por exemplo, eu acho que tem 20 anos de vida. O que essa pessoa aqui que eu estou votando pode fazer nos próximos 20 anos que vai me ajudar? Você está votando como pessoa, porque se você votar com a ideia de ser um espírito imortal, o seu voto provavelmente vai ser diferente. Porque você vai ter que considerar outras coisas que são: peraí, se eu votar como espírito imortal, esse cara está propondo isso ou aquilo e tal, e como é que fica né, esse voto daqui a 200 anos, como é que está, daqui a 3 gerações eu estou de volta. Então existe todo um retrabalho de consciência aí, de protocolo mental. Então a gente pode votar como pessoa, pode votar como espírito imortal, né? E tem que ter cuidado, porque se coloca um desses lá em cima, é mais difícil. É difícil para a gente mesmo. Bom, sofrimento. Aqui não tem sofrimento. O sofrimento só está aqui. O sofrimento está sempre aqui. Então, se nós somos espíritos que sofremos, e a Terra é um lugar de espíritos sofredores, é porque nós estamos aqui em algum ponto. Os que sofrem mais estão mais para baixo. Os que sofrem menos estão aqui mais próximo do neutro. Mas todos nós sofremos. Exceto os verdes que de vez em quando aparecem por aí. Outra coisa que a gente vai mencionar, a gente está falando por cima, porque isso aqui é um conceito, não é um estudo de cada um desses itens. Cultura de cancelamento.
Cultura de cancelamento, quando eu cancelo alguém, nunca é, 0% das vezes, é proativo. É sempre reativo. Eu estou cancelando alguém porque aquele alguém fez alguma coisa. E o que esse alguém fez? Às vezes nada. Às vezes falou que ele gosta de camisa preta e eu gosto de camisa cinza. Não, esse cara não sabe, nunca mais. Não quero nunca mais, vou cortar da minha rede social e tal. Então é sempre uma reação ao que alguém fez, falou, disse, né? Executou. E quando você está reagindo, né? Olha só, se eu chego para vocês e digo assim, o ideal é usar camisa cinza. Todo mundo que está aqui, que não está de camisa cinza, foi excluído. Certo? Se eu chegar e disser, o melhor é ter camisa cinza, o certo é ter camisa cinza. Todo mundo que está sentado aqui, que não tem camisa cinza, foi excluído. Se você me cancelar, esse cara não tem condição, o cara falou uma tremenda bobagem, você vai e me cancela. Você está respondendo aqui, ó, na mesma linha. Cultura de cancelamento nada mais é do que simbiose com aquele que você está cancelando. Você está deixando escapar a oportunidade de fazer um comentário positivo para aquela pessoa. Você já considerou que as camisas podem ser assim e tal? Já considerou que seria realmente talvez interessante todo mundo ter camisa cinza, mas às vezes você vai na loja e não tem e tem que comprar outra cor. São argumentos. Você não está cancelando nada, você está propondo uma outra face da moeda. Isso é o que Jesus nos ensina. Então, para cada um daqueles espectros que a gente falou ali, certo, errado e tal, tem a outra face, sempre tem a outra face. Mais um aqui. Opa. A perda de entes queridos. Esse é mais complicado. A perda de entes queridos nos leva, num primeiro momento, à revolta. Talvez não nós espíritas, mas na sociedade, até dentro do meio espírita, às vezes, a gente se revolta, né? E o que acontece com a perda dos entes queridos? Olha só, você quer algo que não existe mais, né? Porque a pessoa, quando está aqui com você, tem um corpo físico e tem um corpo espiritual, que é o princípio inteligente, é o espírito. Quando a pessoa vai, o que acontece? Você tem saudade. O que é a saudade? É a presença do corpo espiritual sem o corpo físico. Então a pessoa continua presente. Então nós não podemos, quando a gente olha perda de entes queridos com raiva, com revolta e tal, a gente está realmente aqui embaixo. Realmente aqui embaixo. Um espírito desse calibre não vai nunca se revoltar, vai desejar fazer orações, desejando que aquele que se foi seja bem recebido, etc, etc, seja amparado no mundo espiritual. Jamais vai haver revolta aqui. A revolta que tem aqui, para aqueles espíritos verdes. Então a perda de entes queridos começa a ter que ter outro sentido. Eu não posso, houve perda no ente querido, alguém faleceu na família e tal. Se eu for trabalhar aqui embaixo, eu vou ficar na revolta o tempo inteiro, porque todo mundo morre. Vai um atrás do outro. Aí eu estou me prejudicando, eu estou perdendo a oportunidade de ver a outra face disso daí. Tem algumas culturas no mundo que quando a pessoa morre, eles fazem uma festa de celebração à vida que a pessoa teve. Eles não celebram a morte, ou não se confinam por causa da morte. Eles celebram todos os anos que aquela pessoa viveu e trouxe de bom para a comunidade, para os familiares e tudo mais. A nossa cultura ocidental não é assim. Mas não quer dizer que nós espíritas não possamos no nosso íntimo ser assim. Obrigado pelos anos que tivemos juntos, pelos momentos que tivemos. Tenho foto para rever com alegria de vez em quando, tal, né? Temos cartas para reler de vez em quando. Essa é a outra face das coisas. E finalmente a gente falou, sobre o joio e o trigo. E quando você vai olhar, do modo geral, olha só, tudo que está lá em cima tem origem aqui embaixo. Isso é um paradoxo quase como física quântica é. De que é formado o bem? Do mal.
as sementes do bem estão no mal. Porque os dois crescem juntos até um certo ponto, depois eu abandono o mal. É isso que é o joio e o trigo. Os dois crescem juntos, o trigo sem joio não vai crescer. Os dois crescem juntos até um ponto. E aí o que acontece? Tem que tirar o joio. Já chegou no ponto que agora o trigo precisa ir sozinho. Que seria mais ou menos o equivalente a esse ponto neutro aqui. Então tudo que está lá em cima tem origem aqui embaixo. Porque é uma questão de espectro. Então tudo que está certo saiu do que está errado. Que a gente vai descobrindo está errado, são os erros e vai corrigindo e acertou tudo. E assim vai, né? Toda a nossa felicidade vem de estar infeliz o tempo todo, uma hora chega. Então quando a gente olha visualmente para a escala espírita, né? A gente tem essa ideia que eu coloquei aqui, né? Essa setinha, né? Que representa o espectro. Então a escala espírita nos ajuda a entender os nossos relacionamentos com os outros espíritos e princípios inteligentes, olhando como um espectro, não dentro do paradigma materialista. Eu estou certo, você está errado, né? O ódio está aqui, o amor está aqui, Deus está aqui, mas não está ali. Isso é puramente materialista, com 0% de espiritualismo ou espiritismo. Tá bom? Então é isso aí. É uma visão meio superficial, a gente poderia ir muito mais a fundo, mas com o tempinho aí a gente vai fazendo. Alguma hora a gente vai. Obrigado. Obrigada.